Amigos, bom dia. Hoje é um dia de muita reflexão. O último dia deste ano em que nós precisamos tanto agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu, mesmo que tenhamos passado as nossas dores, nossas dificuldades, mas tudo tem um processo benéfico em nossa vida, que é o estímulo para que nós possamos aprender e compreender a lei do amor. Porque o Pai não nos castiga e nem não nos pune. Portanto, nós hoje, por coincidência, estamos hoje falando de um item do Evangelho, o duelo, que, na verdade, ele é tão significativo para o dia de hoje. Como não existe acaso, é o momento de nós levantarmos grandes reflexões sobre os nossos pensamentos, nosso comportamento e mesmo a luta que temos tido para mudar e educar nossa personalidade. Então, convido a todos para acompanhar com muita atenção, mas trazendo toda a leitura para nós mesmos. Então, nós vamos ler hoje o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir, determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que azuis os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras, umas e outras lhe roçam o epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar é uma injúria. É recuar diante das provações da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludido pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes, pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí o reino de paz e de amor que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmã de 1861. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, buscando na figura excelsa do Mestre o amparo, a proteção para todos nós. Jesus, ajude-nos a levantar as reflexões na nossa intimidade espiritual, analisando os nossos acertos e os desacertos, para que possamos rever os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso comportamento em relação aos relacionamentos que temos mantido, que tanto tem nos ajudado a nos perceber. Jesus, que a sua luz ilumine a nossa consciência, para que possamos sair de nós mesmos
e lutar para um mundo íntimo melhor, para que possamos compreender a lei do amor, o processo da evolução e alcançarmos, com o esforço da vontade, cada dia mais, o processo ascensional de nosso espírito. Se conosco, Jesus, por caridade, Mestre. Nós precisamos ir até o Senhor. Não desista de nós, Senhor. Nós precisamos do seu amparo e das suas mãos que nos agasalham. Se conosco, Senhor. E muito obrigado, Jesus, pelas horas de alegria e de tristeza que nos levaram a pensar no que aqui estamos fazendo. E que o Senhor nos ajude a tomarmos consciência para que nós possamos te servir e pensar que aqui nos encontramos com o desejo de dizer, no fundo do nosso coração, Senhor, que queres que eu faça? Se conosco, Mestre, que assim seja. Queridos amigos, em Obras Póstumas, nós vamos ver que Kardec coloca para nós que o egoísmo e o orgulho nasce de um sentimento natural, um instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem que o produziu, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Nós precisamos agradecer a Deus, porque nós já temos a luz da razão, do entendimento. Nós não estamos mais para viver esse instinto doentio que ainda nos aprisiona por nossos sentimentos que criaram hábitos deploráveis dentro de nós como duelo. E que muitas vezes nós vamos desfigurando todo o caráter daquilo que nós já tínhamos aprendido por vivermos em vingança, pensamentos de cólera. Que hoje a gente possa refletir nisso, amigos. O progresso, ele depende do esforço de cada um de nós. E o progresso, e com a evolução, ele foi abolindo esse duelo, essa nódoa que nós guardamos em nós, mas nos fomos capazes mais de duelar com as espadas, com as armas. Somos agora espíritos que trazemos conosco resquícios disso na forma do conflito. E o conflito ele tem tantas modalidades que passam a fazer parte da nossa vida. E hoje, amigos, não temos o duelo mais, porque aquele que fere pelo duelo responderá, porque o duelo, até na nossa própria lei, esse é um crime, um homicídio que nós não podemos mais acontecer, mas hoje nós estamos vendo que o duelo hoje é silencioso. Quantas pessoas matam dentro de casa pai, mãe, marido, esposa, filho? Então, nós vamos ver que ainda os requisitos deste duelo, mesmo que ele hoje seja visto como conflito, é justamente o conflito de não termos conseguido ainda amar e nem compreender a nossa imortalidade. Não compreendemos ainda que a reencarnação é um processo de educação. E nós precisamos sair desse estado porque nós vamos torturando o nosso pensamento e vamos nos aniquilando. E o Evangelho nos mostra que nós somos juízes da nossa própria causa. Por quê? Porque as leis não estão fora de nós. Eu não preciso de ter um júri para me aplaudir, para me libertar ou para me acusar. Porque na câmara lenta da consciência, que ainda estamos tão distantes de tê-la ativa para dizer Alzira, Maria, José, Pedro, você não pode mais fazer assim. Nós esquecemos que somos um espírito em evolução e não mais amigos. Esse espírito cambaleando pelo caminho, nós precisamos buscar
o entendimento da verdade em nossos pensamentos, para que essas perturbações que carregamos, que nada mais são do que enfermidades, possam atrofiar todas as possibilidades de libertar, de crescer. Fujamos toda ideia que significa discórdia, maledicência, ciúme, desespero, maldade, intolerância. Todo dia nós estamos vendo crimes nesse sentido, amigos. O amor é uma lei universal, mas a justiça divina, ela é inexorável para todos nós, que temos um caminho a ser acertado, e nós sabemos que o justo pagamento de nossas próprias obras virá por aquilo que realmente faço. E nós temos uma mensagem aqui em seguida de Santo Agostinho, que ele nos diz: amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. E, então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso e um traje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela, se não temeria de cingir-se de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de um orgulho e amor ferido. Olha o que Santo Agostinho nos diz, amigos. É preciso que a gente compreenda o que é esse duelo hoje. E nós estamos vivendo no momento no planeta, até mesmo no nosso país, uma situação que nós ficamos assim, parece que não há cristãos nesse momento. E que espírita cristão eu sou, meus amigos? É preciso que a gente sustente no nosso pensamento o desejo de vencer esses conflitos que ainda estão em nós, gerados muitas vezes por nossas situações que não aprendemos a sair delas. Então, de que modo nós vamos eliminar as tendências menos construtivas que ainda caracterizam a nossa individualidade? Pensemos nisso. De que modo nós vamos mudar as luzes, espargir luzes, transformar tudo isso em valores grandiosos? Amigos, é preciso que a gente dê o primeiro passo. O Evangelho de Jesus é remédio. Nós falamos tanto em cura, mas queremos a cura do corpo. Nós precisamos entender que nós somos espíritos endividados ainda perante as leis divinas e que estão em nós reportando tudo aquilo que os outros fazem, sem que a gente também observe como os outros também agem em direção às vibrações conosco. Nós precisamos entender que todos nós somos companheiros, que estamos a caminho de um processo de evolução. E nós não podemos mais ter dúvidas, porque tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar é o caminho da nossa libertação. E com o conhecimento da doutrina espírita, nós temos um olhar diferente para a nossa imortalidade, a cada um segundo as suas obras. O que semearmos, com certeza ceifaremos no amanhã. E quando nós alcançarmos essa virtude, nós vamos pensar: nossa, como eu fui tão ainda pequeno, quantos meus instintos ainda foram ainda que eu carreguei com ele até hoje. Mas nós sabemos que a virtude é o resultado das inúmeras, mas assim, inúmeras, incomensuráveis reencarnações que estão sendo recapituladas para que a gente, dos sentimentos, alcance os valores as virtudes. Muitos ainda estão vivendo apenas de emoções, e emoções são situações fugazes. Então, Jesus, que vem nos trazer a chave para que a gente possa identificar tudo aquilo que está dentro de nós, Jesus disse a seus discípulos
que ele veio para tratar dos doentes, os sãos não precisam. Então, tudo aquilo que Jesus veio nos trazer é medicamento. Vamos rever nossos atos, vamos rever as nossas atitudes e vamos ver o que nós estamos realizando para angariar tesouro das horas, que muitas vezes nós temos nas nossas mãos e podemos fazer nobres ações, mas essas ações, para que elas sejam benéficas a mim, eu preciso estendê-la de forma do benefício que posso prestar ao meu irmão. Esse que é o amar ao próximo. Então, nós vamos ver que em tudo que nós sentimos, pensamos, falamos ou fizemos, e às vezes nós vamos ver que essas ações nossas doeram em nós ou doeram naqueles que receberam, então nós precisamos que a gente possa agora não mais fazer ninguém sofrer, mas que doemos o que temos de melhor, reconhecendo especialmente o valor da natureza, quando a gente percebe uma árvore que dá bons frutos, e não mais sejamos como a figueira que tinha aquela folhagem robusta e não deu frutos. Então, é preciso que cada um de nós sintamos uma árvore. O que nós estamos construindo? O que nós estamos oferecendo? O que nós estamos fazendo para que esse duelo saia de dentro de nós? Esses conflitos não façam parte mais das minhas dores, mas que eu possa buscar este aprimoramento cada dia mais na nossa vida. Então, amigos, eu sei que o caminho é difícil, mas nós precisamos conhecer o caminho da humildade. E quando nós estamos falando de doutrina espírita, do Evangelho, nunca esqueçamos, queridos amigos, que a tarefa básica que o Evangelho nos convida é amar o próximo como a si mesmo. Então, que nós nos esforcemos para que neste ano que termina, possamos fazer uma avaliação dos nossos conflitos e fazermos novas propostas para todos nós, desenvolvendo em nós a fé que mobiliza esforço, coragem e nos traz a esperança. E nesse momento desta manhã sublime, eu venho pedir a Jesus que o passe seja um passe para nos encorajar com novas energias, para que dissolvamos esses conflitos que ainda trazemos em nós, reconhecendo o valor do amor, do perdão e da caridade. Jesus, que as mãos abnegadas desses espíritos que em seu nome trabalham nos fortaleça e que tenhamos a coragem de fazer uma análise consciencial para reconhecer os pontos fracos, os pontos doentes que ainda carregamos, mas que tenhamos bom ânimo para traçarmos um novo plano de ação para o ano que se inicia. Que a nossa água se transforme em medicamento e que a bondade excelsa de Jesus nos fortaleça. Amigos queridos, recebam nosso abraço de gratidão por esta caminhada que temos feito junto a seus lares e a seus corações. Que Jesus fortaleça-nos para que, irmanando os nossos ideais, possamos nos fortalecer para servir Jesus neste momento tão difícil que a humanidade passa. Que a paz e a esperança seja o desejo de todos os trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, chegando até você. Paz e alegria, que assim seja.